Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Quando estourou a notícia da possibilidade da saída do Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel, eu já corri aqui, já fiz um vídeo para vocês e depois eu continuei acompanhando as notícias que saíram, eu continuei acompanhando tudo que saiu a respeito do assunto e eu queria falar um pouquinho para vocês porque eu tô vendo muitas pessoas vilanizando a Disney ou a Sony, muitas pessoas culpando um dos dois lados, sendo que é muito mais complexo do que isso. Então hoje eu queria abordar um pouquinho mais a fundo os motivos pelos quais eu acho que essa disputa aconteceu e por que é uma possibilidade que o Homem-Aranha saia do universo cinematográfico da Marvel. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, como sempre, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixe de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. E para começar o vídeo eu devo falar que eu particularmente não acho nenhum dos dois lados extremamente gananciosos. Tá todo mundo falando ou a Sony tá errada porque ela quer ficar com todo o dinheiro, ou a Marvel e a Disney estão erradas por exigirem uma participação dos lucros do filme. E eu devo dizer que eu não acho que nenhum dos dois lados está 100% errado. Eu não acho que a Disney esteja correta, nem que a Sony esteja correta nessa negociação. Eu acho que as duas querem fazer o que é melhor para elas. E para vocês entenderem um pouquinho melhor o lado da Sony e da Disney nessa disputa, a gente tem que pensar principalmente no calendário das duas empresas, ou seja, quais filmes as empresas têm planejadas para o futuro. Primeiro vamos olhar a Sony. A Sony tem pouquíssimas franquias no seu nome, pouquíssimas franquias são franquias lançadas pela Sony. MIB fracassou completamente esse ano, a gente viu também o fracasso de Ghostbusters nos últimos anos, e 007 não é uma franquia da Sony, é uma franquia que a Sony somente distribui. Então a gente pode dizer que a única grande franquia que a Sony tem hoje é justamente o Homem-Aranha. E a gente pode analisar historicamente, também é a única grande franquia duradoura, se a gente analisar os 10 maiores lançamentos da Sony em território americano, se não me engano, 6 são os filmes do Homem-Aranha. Mas o que isso quer dizer no panorama dessa disputa? Em primeiro lugar, que a Sony não estaria disposta a abrir mão do lucro da sua única galinha dos ovos de ouro, por assim dizer, porque mesmo os filmes que são teoricamente fracassos do Homem-Aranha fizeram mais de 700 milhões de dólares, que é um resultado muito bom se a gente considerar, por exemplo, um Shazam ali que não chegou nem a 400. Então o Homem-Aranha continua sendo um dos heróis com maior potencial financeiro e a Sony não está disposta a abrir mão disso. E outro ponto da Sony é que a Marvel não ia produzir os filmes no ritmo que ela queria. Eu não sei se vocês sabem, mas o lançamento de Longe de Casa em 2019 já foi alvo de uma confusão entre a Marvel e a Sony, porque a Marvel não queria lançar um filme do Homem-Aranha tão rápido assim. Porque a Marvel não gosta de lançar dois filmes do mesmo herói na mesma fase. Na verdade, isso só aconteceu uma outra vez quando lançou Homem de Ferro 1 e 2 na fase 1 do universo Marvel, e isso foi porque a Marvel insistiu muito, porque o primeiro filme tinha sido lucrativo, então eles queriam aproveitar o momentum, mas nem era parte dos planos originais fazer dois filmes do Homem de Ferro na mesma fase. Então a Sony bateu o pé que ela queria um filme do Homem-Aranha em 2019, saíram reportagens a respeito disso na época, e o atrito entre as duas empresas, na minha opinião, já começou aí, porque eles impuseram essa condição que eles tinham que fazer um novo filme em 2019. Inclusive saíram várias reportagens nos últimos meses dizendo que o filme Homem-Aranha Longe de Casa tinha que bater $1 bilhão, senão eles não iam dar continuidade no acordo. Então a Sony já tinha demonstrado, de certa forma, uma insatisfação com essa parceria, porque eles estavam dispostos a pular fora do acordo se o filme não batesse $1 bilhão. Mas, por outro lado, quando a Disney conseguiu fazer pela primeira vez um filme do Homem-Aranha bater $1 bilhão, eu acho que eles se acharam no direito de exigir uma participação, lembrando que o contrato original entre a Disney e a Sony previa 6 filmes. 3 filmes do universo Marvel, ou seja, Vingadores, Guerra Civil e Guerra Infinita, e 3 filmes solo do Homem-Aranha. Então, nesse acordo ainda estaria faltando um filme solo, mas as duas demonstraram que estavam dispostas a quebrar esse acordo antes da hora. A Sony anunciou que se o filme não batesse $1 bilhão, eles não iriam renovar, ou seja, eles teriam quebrado o contrato em 5 filmes, e a Marvel agora está exigindo uma participação que dizem ser de 50%, mas já falaram que é de 30%,
falaram que a Sony propôs 25% e a Disney não aceitou, mas isso são somente rumores, não dá pra gente ter certeza de nada disso, pelo menos por enquanto. Então, como eu disse, eu entendo completamente a decisão da Sony de não querer dar continuidade para esse acordo, porque eles não conseguiriam lançar outro filme do Homem-Aranha, por exemplo, em 2021, que eu acho que é o que eles vão tentar fazer, porque é a única galinha dos ovos de ouro da Sony, enquanto a Marvel tem vários outros heróis, enquanto a Disney tem várias outras franquias. Eu tô vendo muitas pessoas falando que a Marvel precisa mais da Sony do que a Sony precisa da Marvel, e na verdade eu acho que nenhuma das duas precisa da outra. A Sony já provou que ela consegue sim fazer filmes do Homem-Aranha de qualidade, ela consegue ganhar muito dinheiro, como ela fez com a trilogia do Sam Raimi, ela consegue fazer filmes muito bons, como ela fez com Spider-Verse. Então eu acho que a somatória de Spider-Verse sendo um sucesso de crítica, Venom sendo um sucesso absoluto nas bilheterias, e a trilogia original do Sam Raimi, a Sony provavelmente falou, a gente não precisa da Marvel, a gente já conseguiu dar aquele up no herói, então vamos tocar daqui pra frente, porque o Homem-Aranha não faz parte do futuro próximo da Marvel. Como a gente viu nos anúncios, a Marvel não falou nada a respeito de um Homem-Aranha 3, a Marvel não falou nada em nenhum dos eventos que ela fez, em nenhum dos anúncios que ela fez, então provavelmente o Homem-Aranha ficaria para 2022 ou 2023. E eu acho que a Sony não aceitaria uma demora tão grande, e esse eu acho que é o principal motivo para essa quebra. E do lado da Disney, é muito compreensível que ela exija uma participação, muitas pessoas estão falando que a Disney é muito gananciosa e etc, mas eu discordo. Obviamente a Disney quer dinheiro, obviamente a Sony quer dinheiro, as duas querem dinheiro, mas o que ninguém está levando em consideração é que a Marvel tira um filme do catálogo dela quando inclui um Homem-Aranha. No ano passado, como eu citei no meu vídeo anterior, a Marvel lançou 3 filmes e o lucro desses 3 filmes ficou para ela. Enquanto esse ano ela lançou 3 filmes e somente 2 ficaram para ela, o que eu acho que é o ponto principal dessa história. Se a gente fizer um cálculo aí, o Homem-Formiga e a Vespa deve ter dado no mínimo uns 250 milhões de lucro para a Marvel. Vamos falar em 200 milhões se a gente analisar o orçamento, se a gente analisar tudo isso. E esse ano a Disney perdeu essa oportunidade, ela não conseguiu lançar um Doutor Estranho 2, não conseguiu lançar Guardiões da Galáxia 3, obviamente por outros problemas, mas ela deixou de lançar, por exemplo, um filme da Viúva Negra, então ela possivelmente perdeu de 200, 300, 400 milhões de dólares por lançar esse filme do Homem-Aranha. E agora, com a compra da Fox, a Disney tem uma infinidade de personagens, e agora, do mesmo jeito que eu falei o ponto principal da Sony, eu vou falar o ponto principal da Disney. A Disney não deve mais estar tão interessada assim nesse acordo, porque se você fosse a Disney, você produziria, por exemplo, um filme do Wolverine para ficar com todo o lucro para você, ou você produziria um filme do Homem-Aranha para ficar com 5% do lucro. Obviamente, se você tivesse a escolha de ficar com 100% de um filme do Wolverine ou 5% de um filme do Homem-Aranha, você daria preferência para um filme do Wolverine. Sem falar que, obviamente, o Kevin Feige e toda a equipe da Marvel já devia estar esperando há muito tempo a possibilidade de fazer um filme dos Mutantes, de fazer um filme do Quarteto Fantástico. Então eu acho muito natural que eles deem preferência para essas novas franquias do que continuar fazendo filmes com o Homem-Aranha, considerando que o Homem-Aranha já apareceu em 5 filmes diferentes. Então não é que ele vai sair do universo Marvel com uma participação péssima ali, ele já teve uma quantidade de filmes bastante considerável dentro desse universo. Eu particularmente preferiria que a Marvel e a Sony chegassem de fato a um acordo para produzir pelo menos o final dessa trilogia, porque pelo final do filme 2, claramente eles já têm um plano para finalizar essa trilogia, então acho que eles deveriam cumprir o acordo pelo menos dos 6 filmes que foram anunciados no começo. Mesmo que a Disney ganhasse somente 5%, mesmo que a Disney lance 3 filmes e lance ainda o Homem-Aranha 3 aí, Homem-Aranha fugiu de casa ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que eles deveriam terminar o que eles começaram, porque a Sony é famosa por fazer isso. O Sam Raimi fala que tem pesadelo até hoje com o 4º filme que ele nunca fez. O Mark Webb tinha um 3º filme planejado, a Sony também não deixou ele terminar. E agora a gente corre o risco de seguir para o mesmo rumo, caso ou Tom Holland não queira continuar, ou o diretor não queira continuar, e etc. E lembrando que uma possível solução para esse problema também é a Sony investir no personagem do Miles Morales e deixar o Homem-Aranha com a Marvel, talvez nesse esquema de 50-50, enquanto eles podem fazer um filme do Miles Morales para ganhar 100% do lucro. Eu não sei se a Disney estaria disposta a fazer um acordo como esse,
mas eu acho que seria a melhor opção no momento, pelo menos para eles poderem finalizar a trilogia e, enquanto isso, o Miles Morales ser introduzido em um filme, talvez no Venom 2, talvez eles consigam introduzir o personagem, levando em consideração que o Spider-Verse foi extremamente bem recebido e que catapultou o herói a outro patamar. Então agora eu acho que o Miles Morales já é relativamente conhecido do público geral. Obviamente o Spider-Verse foi uma animação que não fez tanto sucesso assim nas bilheterias, mas muita gente ficou sabendo do Miles Morales através desse filme. Então eu não sei se seria um risco tão grande assim para a Sony falar: Marvel, então faz o seguinte, termina a trilogia aí, faz o que vocês querem fazer com Tom Holland, finaliza tudo, enquanto isso a gente produz um filme com o Miles Morales e depois talvez faça um filme juntando os dois, depois eles se acertam. Mas mesmo agora, eu ainda acredito que um acordo possa ser feito entre as duas. Primeiro, as ações da Sony caíram um pouco, o Tom Holland demonstrou insatisfação com a Sony, o Tom Holland deixou de seguir a Sony e a página do Homem-Aranha no Instagram, então acho que isso é uma demonstração de insatisfação tanto dele quanto de alguns outros atores do elenco, porque se vocês analisarem, ele sempre fez muitos posts com o Robert Downey Jr., por exemplo, ele sempre fez muitos posts falando a respeito da Marvel Studios, então eu acho que os atores da Marvel sempre veem a Marvel como a empresa que produz o filme e não a Sony como a distribuidora do filme. A Marvel é a linha de frente, é a produtora que tá ali no dia a dia, o Kevin Feige, o Jon Favreau, todo mundo, os cabeças da Marvel foram bastante envolvidos na produção desses novos filmes do Homem-Aranha e, obviamente, o Tom Holland tem mais ligação com a Marvel do que com a Sony. E considerando a quantidade de projetos que ele tem em andamento, considerando que o Andrew Garfield, por exemplo, também não fez um terceiro filme, existe sim a possibilidade do Tom Holland simplesmente não retornar para um possível terceiro filme, mesmo tendo contrato. Mas para finalizar, eu não acho que isso vai acontecer, eu realmente acho que as duas partes vão chegar a algum tipo de acordo, pelo menos para o terceiro filme, considerando o backlash negativo que surgiu nas redes sociais, muitas pessoas falando em boicotar a Sony, que eu particularmente não concordo plenamente. A Sony já está num estado bem ruim, se a gente analisar a bilheteria, tirando o filme do Homem-Aranha, a Sony teve um ano péssimo, então acho que boicotar uma empresa como essa não vai trazer tanto resultado quanto as pessoas imaginam, e muitas pessoas estão falando também que a Disney vai comprar a Sony. Isso eu acho que está completamente fora de cogitação. Se a Disney não tivesse comprado a Fox, talvez sim, talvez eles comprassem a Sony, mas na atual conjuntura eles ainda estão tendo vários problemas com a negociação da Fox, como eu fiz vários vídeos a respeito no último mês, então eu diria que a chance é zero, pelo menos num futuro próximo, da Disney comprar a Sony. E pessoal, eu vou aproveitar esse vídeo para fazer uma enquete aqui do lado, eu quero saber de vocês de que lado vocês estão nessa história, da Disney, da Sony, ou vocês não têm lado. Eu vou colocar 3 opções, ou vocês não acham que nenhuma das duas está errada, nenhuma das duas está certa, e simplesmente é uma negociação que é natural de acontecer. Se a gente analisar historicamente, vários filmes foram coproduções, vários filmes foram feitos em parceria entre 2 estúdios, então não seria nada de outro mundo essa proposta que a Disney fez de receber 30, 50, seja lá o valor que a Disney pediu para Sony, não seria nada de outro mundo porque existem várias coproduções, inclusive de filmes clássicos aí que todo mundo conhece, que foram produzidos muitas vezes por 2 grandes estúdios diferentes. Então galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa situação? Vocês acham que vai ter um filme 3? Vocês acham que vai ter um filme novo nessa parceria? Ou vocês acham que o Homem-Aranha vai passar por mais um reboot, o terceiro reboot em pouco mais de 10 anos? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.